Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje a tia Carol vem aqui para fazer um reforço dos assuntos tratados na nossa aula de segunda-feira, 24/8, na qual tratamos conteúdos sobre língua portuguesa. No nosso livro de atividades, iniciamos os nossos tópicos a partir da página 25. Na página 25, a gente aprendeu sobre o gênero textual chamado notícia. O gênero textual chamado notícia é um gênero textual que tem a capacidade e objetivo de informar o leitor sobre algum acontecimento, seja ele de qualquer característica. Pode ser esporte, lazer, cultura, pode ser sobre economia, educação, pode ter várias vertentes esse tipo de notícia. E além de informar o leitor sobre uma determinada notícia, outra característica que também é apresentada nesse texto é uma forma opinativa, ou seja, o leitor, quando em uma posição de entrevistado, ele pode contribuir com a sua opinião acerca do assunto tratado neste texto, ok? Nesse tipo de texto, a gente encontra geralmente um título atrativo, na qual tem o intuito de atrair, convencer o leitor a partir dessa escrita, como também apresenta uma data de publicação e qual é a fonte utilizada, de onde foi retirada esta notícia, se veio já de alguma reportagem em andamento, veio de algum jornal, uma emissora, uma reportagem de internet, seja lá qual ela for. E o texto também, caracterizado como notícia, ele pode estar presente em um jornal impresso, ou em um jornal digital. Em jornal impresso é o jornal físico que nós pegamos, geralmente o papai, a mamãe e a vovó compram aos finais de semana. E o jornal digital é aquele na qual você pode consultar através do uso do seu celular, do seu computador, seja lá qual é o aparelho tecnológico, ok? Após essa breve explicação, solicitei aos alunos que realizassem algumas atividades. Essas atividades elas estão presentes a partir da página 25, com a leitura desse texto, que trata sobre um assunto específico de uma reportagem que aconteceu em Mato Grosso. Em seguida, foi solicitado também que os alunos realizassem as atividades da página 26 e na página 27, até essa área superior. Na página 27, entramos com outro conteúdo, que é som nasais. Aqui nós tratamos som nasais com a inclusão da letra N e a letra M, ou seja, a consoante N e M. Ou seja, quando eu tenho qualquer vogal e junto dessa vogal eu tenho o N ou M, logo quando eu pronunciar esta palavra, eu terei o som nasal desta palavra, ou seja, o meu som sairá pelo meu nariz. Por exemplo, na palavra simples. Na sílaba sim, eu tenho a vogal I junta com a consoante M. Então, eu tenho uma vogal junto com a consoante M. Então, ali, como eu tenho estas duas junções, logo eu tenho um som nasal. Quando eu tenho a palavra gente, quando eu falo a sílaba gen, essa sílaba é o meu som nasal, porque eu tenho a vogal E junto com a consoante N. Então, quando eu tenho uma vogal junto a uma consoante, na minha fala eu tenho um som nasal. Então, o que vocês precisam compreender é que você sempre vai ver som nasal quando você tiver uma vogal acrescida, ou seja, acompanhada da consoante N ou M, como a palavra melhor, como a palavra bem, como a palavra gente, como a palavra simples, entre outras palavras. Após essa breve explicação que eu dei aos alunos, eu solicitei que eles fizessem as páginas 27 aqui, também a página 28
8 até o número 3, que são atividades que faz referência ao som nasal e também faz referência ao uso do M antes das consoantes P e B, ok? Porque a gente sabe, né, que palavrinhas que tem P e B, a consoante que antecede ela é a consoante M. Então, sempre será usado o M antes de P e B. E nas demais consoantes, você escreve essa palavra com o uso da consoante N. Por exemplo, pomba. Ali eu tenho um B. Então, significa que ao lado daquele B ali, antes daquela letra B, eu acrescento o M. Agora, se eu tenho a palavra gente, ali eu tenho um T. Então, a consoante que eu tenho que agregar ali é o N. Outra palavrinha aqui para ficar mais claro pra gente. Tempo. Eu tenho ali a consoante P. Então, eu já sei que antes de P e de B, eu agrego o M antes dessas duas consoantes, ok? Então, o que é importante que a criança memorize é que antes de P e B, a gente usa o M. Nas demais palavras que têm outras consoantes, você acrescenta um M. Essa é a regra básica. Depois que nós fizemos essas atividades, fomos também para o livro de atividades, reforçando esses conteúdos aprendidos durante a nossa aula. Fizemos a leitura desse texto lá na página 12, que também é um texto sobre notícia, é um texto que tem a capacidade de informar sobre algum acontecimento, e fizemos atividades que começam a partir da página 13 e fomos até a página 14 em sala de aula, ou seja, em aula online. E para casa, eu solicitei que os alunos registrassem as respostas da página 15, que corresponde aos sons nasais, ok? Então, nessa nossa aula de hoje, nós tratamos somente língua portuguesa e retratamos esses seguintes assuntos: gênero, textual, notícia e também sons nasais, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Aqui está um breve resumo, um breve reforço do que foi retratado em nossa aula. Lembrando também que a nossa aula está registrada no YouTube, ok? Então, é só isso por hoje. Obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!